Deixa eu me apresentar. Eu sou o pródigo. Voltei para servir e ele me chamou de filho. Por isso esmurro as minhas vontades, faço dela minha escrava e as submeto a Cristo Jesus. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 17, versículo de número 22. Mas antes de ministrar essa palavra para o seu coração, eu quero convidar você a orar. Para que Deus venha nos dar entendimento, discernimento, que Deus venha revelar as suas verdades nas entrelinhas da palavra. Feche seus olhos, Pai, que o nosso falar e o nosso responder seja pautado na Tua palavra. Que esse dia chamado hoje seja influenciado pela Tua palavra. Que nós possamos andar sobre as páginas das Escrituras Sagradas. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos ajudar a pautar o nosso agir e reagir na Tua palavra. Amém? Vamos lá? Capítulo 17, versículo de número 22 do livro de Mateus. Jesus reúne seus discípulos e ele fala para os seus discípulos que ele ia morrer, que era necessário que ele morresse, que ele fosse entregue na mão dos homens. Só que no terceiro dia ele viria a ressuscitar. E a Bíblia relata que os discípulos ficaram cheios de tristeza. Cheios de tristeza. Por que os discípulos ficaram cheios de tristeza, Wesley? Porque eles estavam focando apenas na morte de Jesus. Eles focaram apenas naquilo que era negativo nas palavras de Jesus. Eles focaram apenas no problema. Eles focaram naquilo que era ruim naquele momento. E todas as vezes que você focar no que é ruim, todas as vezes que você focar naquilo que não é bom, deixa eu te dizer, aquilo vai dominar a sua mente, vai dominar as suas emoções e vai te entristecer. E você não vai enxergar a solução. Jesus deu o problema, mas Jesus deu a solução também. Mas eles, na sua inocência, eles olharam, ouviram, imaginaram somente a morte de Jesus. Eles não tiveram capacidade de olhar o que a morte de Jesus ia proporcionar. O que a morte de Jesus ia proporcionar? É só nessa palavra que Jesus liberou a ressurreição. Ele disse, mas no terceiro dia ele ressuscitará. No terceiro dia ele ressuscitará. Essa passagem ela revela, ela tem uma concordância grande com o livro de 1 Samuel capítulo 17, onde Golias vem e começa a desafiar o povo de Israel e o povo de Israel fica com medo. O exército de Israel fica com medo. Por quê? Porque eles estavam olhando Golias. E lá faz um registro muito bem das características de Golias, das suas armaduras, da sua espada, da sua lança, do seu capacete. E o povo ficou olhando, focado no problema, focado no Golias. E a Bíblia diz que toda vez que Golias saía para desafiar o povo tremia, o exército tremia de medo. Por que eles tremiam de medo? Foco naquilo que não se deve focar. Colocou o olho no problema, o problema ficou maior. Colocou o olho na adversidade, a adversidade toma uma proporção que não deveria tomar. Eliseu, a Bíblia diz que um exército cercou Eliseu e o seu servo acordou bem cedo, saiu e olhou inúmeros homens de infantaria, cercando eles. E ele correu, voltou. Falei, Senhor, um exército imenso está nos cercando. Eliseu, ele ora e pede o seguinte: Pai, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos do servo de Eliseu foram abertos e ele enxergou
um grande exército celestial com carros e cavalos de fogo. E ele disse: mais numerosos são aqueles que estão por nós do que aqueles que são contra nós. O povo de Israel, quando sai do Egito, todo eufórico, eles se deparam com o Mar Vermelho na frente e Faraó atrás. E eles, com a sua mentalidade de escravo e escarsa, eles focam no problema e começam a murmurar. Toda vez Israel no deserto começou a focar no problema. Só que toda vez que você foca no problema, você não consegue focar em Deus. Você não consegue ver a solução. Você não consegue enxergar a solução. Se eu, Wesley Dias Monteiro, tivesse focado nas adversidades, no gigante, no problema, eu nunca estaria aqui. Nunca estaria aqui. Mas deixa eu te dizer, eu nunca acreditei no problema. Nunca acreditei no problema. Para de acreditar no problema. Para de acreditar na doença. Para de acreditar na crise. Para de acreditar. Ah, eu não consigo. Começa a falar. Libera a palavra. Quando a sua mente escarsa absorveu o problema, tremer, paralisar, libera a palavra. Porque palavras são mais poderosas que pensamentos. Ações são mais poderosas que palavras. Presta atenção, vou te ensinar. Pensamentos são mais poderosos que sentimentos. Palavras são mais poderosas do que pensamentos. E ações são mais poderosas que palavras. Não foca na adversidade. Não foca, não foca, não foca. Tira o seu olho. Começa a enxergar possibilidades no meio da adversidade. Mas nós estamos em crise. Não estamos em crise. Só está em crise quem afirma estar em crise. Por que tem pessoas faturando milhões aí em meio à crise? Porque eles não estão focados no problema. Wesley, mas para demais. Olha o que os discípulos fizeram. Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles ficaram cheios de tristeza, porque eles não enxergaram a ressurreição. Eles não enxergaram o depois. O que a morte de Jesus vai nos proporcionar? Uma ressurreição. Uma transformação. É isso. É isso, irmão. É só isso. É simples assim. É só acreditar. Fica com Deus.